E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chega mais! Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? De Tio Tim Podcast, exatamente. Mais uma semana estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e trazer bons e novos pensamentos para a sua vida. Porque um pensamento pode sim mudar a nossa vida. E nós estamos nessa mais uma semana aqui te convidando para sentar na mesa com a gente, para ter um tempo de comunhão, para escutar boas histórias, testemunhos maravilhosos com a convidada, que tá no meu coração, tenho certeza que você vai amar, assim como eu amo. Mas antes de tudo, eu te peço que se inscreva no canal, que compartilhe esse link, que dê like, que se engaje aqui com a gente, porque todas as vezes que você faz isso, você mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante e faz com que ele compartilhe e alcance mais pessoas. E assim a gente faz esse lugarzinho, essa família crescer e fazer o nome do Senhor ainda mais conhecido para a glória dele. Vamos fazer isso? Então bora lá começar. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. E como eu falei com vocês, temos uma convidada maravilhosa que tá no meu coração, que eu amo demais, e é a querida Paula, uma amiga, olha, de muito tempo. Paula, muito obrigada por você estar aqui, que alegria ter você aqui com a gente. Eu que fico muito feliz, porque a gente não pode estar junto fisicamente no mesmo lugar, mas a tecnologia aproxima a gente e aproxima os nossos amigos que também estão fazendo parte dessa roda de conversa, dessa mesa de tanto testemunho e de tanta vida de Deus que vai ser hoje, né? Amém. Nossa, eu tava esperando por esse encontro, já tem tempo que você colocou seu nome no meu coração e que eu tenho orado por esse dia, né? Até disse, ei, não esquece de mim não, que eu sei que a sua correria aí tá grande, né? Vida de mãe é aquela coisa, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente tá envolvida na igreja, tá trabalhando, então às vezes a gente esquece de alguma coisa, e eu não tinha esquecido de você, eu tava tentando encontrar aqui o melhor dia e horário, mas é hoje, graças a Deus. Aconteceu, isso aí. E eu queria já começar te pedindo para se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece. Fala mais um pouco sobre você, quem é a Paula Ayobi Martins. E essa parte é uma parte, né, difícil, eu acho, porque eu vou me apresentar aqui como a gente está conversando entre amigos, então eu vou falar das coisas da minha vida que eu falaria para uma pessoa que eu quisesse começar para dentro, que eu quisesse trazer para dentro da minha casa, né? A gente tá na mesa, né? Não esquece, é uma mesa aqui de comunhão. Estamos na mesa, então a gente olha nos olhos e a gente traz não os nossos títulos, e hoje eu tô com esse fundo aqui, que são os nossos, eu tô falando do nosso escritório, a gente tem uma empresa chamada Individual Academy, então eu já começo por aí dizendo, né, que eu trabalho com pessoas, meu nome é Paula, eu sou natural de Manaus. Hoje eu moro no interior de São Paulo, sou esposa do Marcelo, mãe do Bernardo, sou uma das consultoras da Individual Academy, sou apaixonada por Jesus e apaixonada por ouvir as histórias das pessoas com Cristo. E acho que esse é um bom resumo e é uma maneira de eu me apresentar numa roda de conversa, numa sentada à mesa com amigos. Essa sou eu. Ai, que maravilha. Você já nasceu em berço cristão, amiga? Não nasci. E é tão engraçado, né, a gente pensar sobre isso, que o meu bebê hoje ele tem 8 meses. E eu vejo a oportunidade que a gente tem, né, de fazer as coisas de uma maneira diferente. E meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos de idade. Mas até esses 3 anos, até Jesus encontrá-los, né, até Jesus encontrar a nossa família, a minha mãe engravidou, ela namorava com meu pai ainda, ela conseguiu esconder a gestação até o finalzinho dela, e depois, assim, ela me teve sem saber se eu seria menino ou menina. Então a gente vê como Deus é perito mesmo em pegar histórias malucas e colocar a marca dele, né? E hoje, quando eu olho para a vida do meu filho, eu falo, nossa, que privilégio pegar toda essa carga, né, de história que eu trouxe do início da minha vida, dos meus pais sem Jesus, e hoje a gente está vendo
um novo significado, né? Poder Amém. ensinar para o Bernardo, poder contar para ele daquilo que Deus fez na minha vida, na minha família. E não nasci no berço cristão. Mas teve um momento assim que você teve o seu encontro pessoal, em algum momento da adolescência, talvez? Legal essa pergunta, porque quem nasce ou cresce em um lar cristão, a gente acaba se achegando a Deus ou conhecendo Ele pela experiência ou pelas experiências dos nossos pais, né? Então, comigo não foi diferente, apesar da história maluca mesmo que a gente viveu antes de Jesus. Depois de Jesus, a nossa casa entrou no eixo, né? As coisas foram mudando. Mas eu me recordo, quando eu estava entrando na adolescência, eu senti que tinha uma intenção de Deus específica para a minha vida. Deus estava, né, interessado em mim. Tinha um olhar de Deus mais específico para mim. E foi aí quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Não apenas, Senhor, eu te aceito para ser o Salvador da minha vida, mas em um relacionamento mais profundo e pessoal, né? Senhor, eu te aceito para ser o meu Senhor, para ser o Deus que me mostra para Paula quem eu sou e quais são os teus planos para mim. Então, eu consigo observar esse divisor de águas quando Jesus entra na minha família e consigo ver essa nova história na Paula sendo escrita quando Jesus se torna não apenas Salvador, mas também Senhor da vida dela. Amém, que linda. E aqui eu tava pensando quando a gente marcou a data desse encontro, lembrando das nossas histórias. Para quem não sabe, a gente estudou assim, eu não estudei, né? Eu estive lá no mesmo momento que ela estava estudando no CFNI, nessa escola de vida que foi aquele lugar. Meu Deus do céu! Eu acho que ninguém passa por aquele lugar, seja estudante ou acompanhante de estudante. Exatamente. Como eu era, e não tem a sua vida transformada de alguma forma, né? E o Senhor nos deu esse encontro lá, a gente se aproximou. Você foi uma pessoa muito usada por Ele para me acolher naquele lugar, por sair comigo, por mostrar os lugares. E foi um tempo muito especial, você lá na nossa casa, comendo comida brasileira. Usando as moedas para lavar roupa, né? Eu lembro de uma vez... Eu nem lembrava. Eu preciso contar essa história, porque a experiência, eu acho que a vivência que a gente tem em um ambiente onde todas as pessoas estão buscando mais o Senhor é impressionante. Eu acho que esse é o sentimento de quando a gente vai para uma escola teológica, mas esse também é o sentimento dos novos convertidos, ou quando a gente chega numa comunidade e nós somos novos nessa comunidade, né? É o sentimento de todo mundo estar entregue e apaixonado pelo Senhor. Então, eu fui visitá-los, na verdade eles nem estavam em casa, eles deixaram as chaves da casa deles comigo, e eu fiquei assim, já fiquei logo por aí, já era um testemunho de muita graça de Deus, né, de muita bondade dessa família. Mas eles não apenas deixaram a chave comigo e a casa toda arrumadinha, com comida na geladeira, aquela coisa de, né, a gente se sente que Deus está cuidando da gente, como eles deixaram moedas para eu poder lavar as minhas roupas, porque tinha uma lavanderia que precisava de moedas, e eu pude testificar, né, mais ainda, que quando a gente conhece a Cristo, se entrega para Ele, não importa o lugar que nós estejamos, o mais distante, o mais esquecidos, os mais isolados, a família de Deus se torna a nossa família. Então, eu nem sei o que você ia falar, quero ouvir a pergunta que você ia fazer, mas eu precisava lembrar disso, porque isso me marcou. Então, até hoje, todo mundo que vem na minha casa, eu posso não estar com a despensa cheia, posso não ter lençóis novos, mas eu dou o meu melhor para que aquela pessoa sinta o cuidado de Deus através da minha vida e da minha família. E eu senti isso com vocês e fui marcada para sempre. Nossa, eu fico emocionada, porque aquele período de 3 anos no CFNI foi um período em que a gente precisou estar nesse lugar de ser abençoado o tempo inteiro. Foi um tempo de realmente dependência de Deus. E
nesse lugar de depender da bondade de Deus e da bondade daqueles que Ele levanta para nos abençoar, a gente encontrar também o lugar de poder abençoar alguém, de poder estar no lugar do abençoador, porque sempre vai existir alguém que você pode fazer alguma coisa por ele. Talvez não seja com dinheiro, talvez não seja com algo físico, mas às vezes uma palavra, às vezes um abraço, às vezes uma comida quentinha ali para aquela pessoa que a gente nem sabe, mas que Deus nos levanta para abençoar. Então, você falando isso, me veio na cabeça tantos momentos que o Senhor cuidou da gente naquele lugar, e saber que a gente pode fazer isso também por alguém, ser instrumento de Deus também, para ser família de alguém naquele lugar, é muito especial. É muito, muito legal. E o que eu queria te perguntar é que a primeira vez que eu te vi, talvez você nem lembre. Você chegou primeiro que nós lá no CFNAI. Eu lembro que teve uma reunião de brasileiros. Eu não sei nem onde foi, qual foi o building que estava tendo alguma coisa, não sei se foi um almoço, o que foi, que teve uma reunião de brasileiros. E eu lembro que antes de comermos, alguém pediu para Paula orar, fazer uma oração. E eu acho que você falou alguma coisa e orou. E eu lembro, porque nesse começo do CFNAI eu era outra pessoa. Eu era muito tímida, não tinha coragem de falar, verdade, não tinha coragem nem de respirar perto das pessoas. E eu lembro muito de ouvir você falar e orar e dizer, uau, que pessoa incrível. Dava pra ver muita verdade na forma como você se expressava. Além de você se expressar com facilidade, fazer com que as pessoas que estavam lá entendessem aquilo que você queria falar e expressar, você passava muita verdade em tudo que você falava ali. E eu lembro de ter amado você naquele momento. Você nem sabe disso, né? De ter dito, eu queria ter essa pessoa como alguém perto de mim. E aí eu queria saber, nesse ponto da sua vida, porque você já, na sua juventude, você já se expressava muito bem. Mas houve algum momento em que você transicionou para essa fase? Ou desde sempre você foi espontânea, você falou bem, ou você foi empurrada para esse lugar e encontrou esse lugar como sendo seu? Nossa, eu tô ficando vermelha. Isso é blush natural, não é maquiagem, tá? Mas é muito legal a gente ouvir histórias com pessoas que caminharam com a gente ao longo da nossa jornada, porque a vida são como as estações do ano, né? Eu nunca entendi isso, porque eu sou de Manaus, e Manaus só faz 2 estações, só tem 2 estações, né? A chuva e o calor. Então, a gente tem a tendência, e às vezes, no mesmo dia, chove e faz muito calor, tudo junto. Então, independente do lugar que você esteja, a vida, ela é cheia desses altos e baixos, e dessas estações, onde às vezes nós estamos numa posição de abençoar muitas pessoas, porque nos sentimos cheios, completos. E às vezes a gente está sentindo igual aquela árvore bem sequinha, que a gente precisa de atenção, de cuidado, de oração, de bênção, de presente. E naquele momento, isso era 2014, se eu não me engano. Era 2014, né? Eu fui para o CFNAI que eu estava passando uma das maiores crises existenciais da minha vida. E crises de fé, né? Eu tinha, então... me entreguei a Jesus na adolescência e eu já estava entrando na minha vida adulta. Era uma fase de muita pergunta, de muito questionamento de quem Deus era para mim, o que queria acontecer do meu futuro, os meus planos, né? Eles haviam sido completamente frustrados. E eu fui pro CFNAI porque eu precisava encontrar Deus. Eu precisava encontrar Deus sozinha. A Paula precisava encontrar o Senhor. E lá eu encontrei amigos que me apoiaram, me receberam, oraram por mim e conseguiam enxergar com os olhos de Jesus. Não na minha circunstância. Então, como você, Ivana, eu fui uma pessoa que
odiei câmeras, odiei microfones, olhar nos olhos dos outros, não queria falar, não queria incomodar, sabe, às vezes esse sentimento de eu não quero incomodar ninguém. E hoje, né, muitas estações vividas com o Senhor, muitas estações vividas no ministério, eu vejo que esses sentimentos são às vezes enganos sutis do nosso adversário para que nós não estejamos no lugar que Deus tem pra gente. Então isso tudo aconteceu, né, na minha vida quando eu tava lá no 2014, e agora, nesse período que eu ganhei o meu filho, eu consigo observar muita semelhança daquele período, sabe? Daquela busca de quem eu sou agora. Eu não sou mais uma pessoa que posso viajar, e meu marido já é adulto, ele sabe se cuidar. Agora eu tenho um ser humano pequeno que depende de mim. Eu tenho responsabilidade não apenas de dar para ele o melhor que eu consegui dar, mas de mostrar onde Jesus está nos lugares, né? Mostrar para ele que Jesus está nos lugares que as pessoas não conseguem enxergar. Então eu passei por aquela mesma situação, né, de muitos questionamentos, mas o diferencial é que eu não tinha como ir para nenhum lugar, eu não tinha como ter muitos amigos por perto, eu não tinha como, não tinha muitos recursos, muita gente me estimulando e me encorajando. Então eu acho que isso acontece, né, tudo isso para compartilhar com você que eu nunca fui, a gente nunca é a mesma coisa o tempo inteiro. A nossa vida com Jesus realmente é como os batimentos cardíacos mostrados no monitor. A gente tá vez ou outra lá em cima, vez ou outra lá embaixo, meio vez ou outra passa pelo meio. Então, recentemente eu vivi essa mesma experiência e foi muito desafiadora. E Deus nunca nos leva nos mesmos caminhos e lugares e faz a mesma coisa, né? Ele tem sempre algo novo. Então, acho que esse é o nosso desafio, né, nas estações, encontrar a novidade de Deus nas nossas vidas. Eu lembro que você me contou também, há muito tempo atrás, que seu pai também foi alguém que te incentivou muito para sair da caixinha e você ir lá pra frente. Eu lembro que você me falou que muitas vezes ele te colocava para falar no microfone, na frente, não sei se da igreja, em algum lugar, para que você descobrisse o potencial que você tem. E é bem isso, não foi que aconteceu? Ou eu tô enganada? Isso mesmo, meu pai, né? Primeiro eu quero mandar um beijo pro pessoal do Seferai, quero mandar um beijo pro meu marido, pro meu filho, e quero mandar um beijo pros meus pais, porque os meus pais, eles, quando encontraram Jesus, eles também se doaram completamente, e logo eles se tornaram líderes de casais, né? E são referência no Brasil, no mundo, seus pais. Inclusive, um beijo pra eles. Sinto muita saudade. Queria muito que a gente pudesse ter um encontro, se revisse. Inclusive, vocês são muito convidados para estarem aqui, por favor, no podcast. Vocês têm tanto para falar, meu Deus, eu queria tanto estar perto, escutando mais de vocês. Mas desculpa, pode continuar. Imagina, viu? Acho que a gente tem que marcar um encontro presencial. Acho que isso daí pode acontecer logo, logo. Orlando está esperando vocês, família. Então, os meus pais, eles, né, a minha mãe era gaga, e para ela era um desafio muito grande falar, né, em público. E o meu pai, ele trabalhava com o pai dele na área de vendas, então ele tinha uma certa desenvoltura maior, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos, que a gente adquire hábitos, a gente também consegue adquirir conhecimento e a gente consegue aprender novas habilidades, né? Então, se você hoje se sente que você tem vergonha de falar, se você sente que talvez você não consegue se expressar direito, tem solução. O que a gente não consegue aprender é a unção. A unção de Deus, ela é dada por Deus e isso não se trata de merecimento, mas a Ivana tá aí como um testemunho vivo disso, né? Tanto que quando ela me falou, eu tenho um podcast, eu fiquei, gente,
Deus é incrível, esse dia chegou. E a gente conversava, né, Ivana, sobre esse dia. Na época você fazia maquiagem. E eu falava, meu Deus, você é muito talentosa, você tem que colocar isso nas redes sociais. Mas o meu pai, ele vendo a família, né, e eles se tornaram líderes de casais, e logo eles foram consagrados pastores, e a gente sempre vivia todo mundo junto, né? Meu pai, minha mãe e os meus irmãos. A gente fazia ministério juntos, a gente servia as pessoas juntos. E aí, quando eles foram colocados para cuidar das famílias da nossa igreja local, o meu pai viu que ele era a única pessoa que ia pregar. E o sonho do coração dele era que cada um de nós assumisse o lugar que Deus tinha pra gente. Então, o que ele fazia? A gente ia pro culto, né, os 5, eu tenho 2 irmãos, e quando terminava o culto, quando todo mundo ia embora, ele tinha uma caixinha de som, um microfone, eu não esqueço disso, e nós éramos todos tímidos, né, nós não acreditávamos no nosso potencial, né, eram muitas marcas, muitas histórias, muitos traumas, muitos complexos. E aí ele fazia por ordem, né, de nascimento, a família inteira sentava na primeira fileira, né, da igreja, e aí a pessoa eu ia lá no púlpito, subia, pegava a Bíblia, o microfone na mão, e ele falava pra gente ler um versículo bíblico e explicar o que a gente tinha entendido. O começo era só choro, o começo era só eu não quero fazer, né? Mas ele insistiu nessa visão que ele tinha de que a família, toda a família tinha sido chamada por Deus. E hoje todos nós somos casados, eu e os meus irmãos, e somos pastores, somos servos do Senhor. Amém. Cada um de uma forma, né, está servindo ao Senhor e compartilhando, né? Por mais que não seja em cima de um púlpito, talvez você fale, mas eu não fui chamado para pregar em cima do púlpito. Mas a gente anda na rua, a gente conversa com pessoas, né? E todo aquele que ama a Cristo, que se entrega a Cristo, é chamado para pessoas. Então a gente compartilha, e essa foi uma estratégia incrível que ele teve para que a gente vencesse a timidez. E hoje eu tô aqui, olha só. E eu tô te perguntando isso porque uma das coisas que mais chegam a mim são pessoas que têm medo de falar. Pessoas que são barradas ministerialmente pelo medo, pela timidez, por achar que não tem o que falar, ou não é bom o suficiente para falar, ou já tem gente muito boa falando, não preciso falar. E eu sei que Deus nos usa, por exemplo, naquilo que foi uma vitória, né? Que a gente foi tratado, a gente foi curado. E o Senhor nos usa como bênção para abençoar outras pessoas naquilo que foram as nossas dores, né? Então, eu acho que muitos chegam a mim nesse sentido pelo que eu passei. E eu sou realmente prova viva de que Deus transforma. É mesmo. E enquanto você não chegar, eu acho que o grande problema de quem está no começo, passando por esse processo, é a comparação. É você sempre achar que o outro é melhor, que o outro sabe fazer mais. Sabe, eu acho que eu passei muito tempo achando e me comparando ao meu marido. Porque eu já o conheci pastor. Então, que comparação desleal comigo, não é verdade? Eu não tinha nem começado o meu processo de transformação nessa área da minha vida. Eu já me cobrava num padrão altíssimo. E então, assim, eu precisei começar a ter um pouco mais de cuidado comigo mesmo e dizer, calma, eu não preciso me cobrar tanto, eu não preciso atender às expectativas das pessoas, ou nem as minhas nesse sentido de cobrança. Mas eu preciso passar por aquilo que o Senhor quer que eu passe para ser liberta daquilo que eu preciso ser liberta. E aí eu também precisei deixar muito trauma, muita comparação, problema com autoestima. Eu tinha muita coisa assim Enfim, então eu acho que quando a gente para de se comparar ao outro, a gente começa a enxergar a nossa própria caminhada. E a gente se enxerga com mais amor. Na verdade, a gente consegue dizer, calma, eu tô caminhando. Hoje eu não tô onde eu quero estar, onde eu acho que o Senhor vai me levar,
Mas olhando para trás, meu Deus, quanta mudança! Olha o que Deus já fez, né? Olha o que Deus já fez, exatamente. Então, eu não sou a mesma Ivana do CFNA, e com certeza. Então, eu consigo ter mais amor pela caminhada, pelo processo, e parar de olhar tanto o resultado que eu quero enxergar dessa caminhada. Eu acho que existe beleza no processo, não é verdade? Perfeito. Eu queria muito que a gente tratasse um pouco disso, porque ultimamente eu tenho escutado mais do que nunca sobre essa questão de ser paralisado por causa da timidez. E eu quero te dizer, você que está em casa, que o Senhor, ele tem sim algo específico, um chamado lindo para a sua vida, e como a Paula falou, o nosso chamado é com pessoas, é no relacionamento com o outro, com o próximo, com o nosso irmão, com aquela pessoa que vai conhecer a Cristo através de nós. Mas você precisa deixar malas carregadas de traumas, de coisas que você tem levado, que tem deixado a sua caminhada mais pesada. Seja a comparação, como aconteceu comigo, seja as coisas que falaram pra você, seja uma situação específica que você se sentiu envergonhado e achou que Deus não te viu, que Deus te deixou passar por aquilo para ser envergonhado. Eu quero te falar, não carregue essas coisas, não deixe o seu processo mais pesado. O Senhor, ele quer te levar para o outro lado, sim, mas ele vai te levar sem pular etapas, sem queimar etapas. E você vai começar durante o seu processo a aprender coisas muito especiais, a adquirir experiências muito específicas, para quando você chegar naquele lugar onde Deus quer te levar, você ter a bagagem certa e não carregar a mala antiga que tem deixado tudo tão difícil e o fardo tão pesado. Então, se livre dessa timidez, peça o Senhor para te ajudar. Quem melhor do que o Espírito Santo para nos fazer caminhar, né? E nos fazer chegar até onde Ele quer nos levar. Então, você teria alguma coisa a adicionar sobre essa questão da timidez? Nossa, amei isso. Isso tudo que a Ivana tá falando, que seja o lembrete do Espírito Santo para a sua vida, né? Eu acho que existem muitas pessoas que lutam com a timidez, e na minha jornada a gente atende pessoas aqui na nossa empresa, a gente promove processos de autoconhecimento com o conhecimento do alto, né? Não tem um ser humano como se conhecer sem conhecer aquele que o criou, e não tem como aquele ser humano, aquele filho de Deus que conhece a Deus e que não investe em conhecimento, em autoconhecimento. Então, tem muita gente que lida com isso mesmo, e eu acho que você falou tudo, a gente conseguir enxergar a beleza e conseguir enxergar algo único de Deus que está na nossa história. E eu gosto muito de um pastor americano chamado Dave Gibbons. Ele trabalha com muita gente, assim, que tá envolvido nas artes, no cinema, que tá envolvido no meio musical, né? Pessoas, inclusive, que não são artistas, que são artistas seculares, e buscam ele como um mentor espiritual, né? E ele, assim, fala de Jesus, ele é um apaixonado por Jesus. E eu gosto muito de uma ministração dele que fala que ao longo da nossa vida, assim como ao longo da vida de Jesus, a gente vai estar desenvolvendo inúmeros papéis, né? Você pode olhar para sua carreira e ver que você já fez de tudo um pouco na vida, né? Ou às vezes no ministério você pode cantar, tocar, e aí de repente cuida das crianças e recebe as pessoas na porta, ou tá abrindo a sua casa para receber alguém. A grande verdade é que não existe algo fixo para cada um de nós, né? Isso, quando eu entendi, Ivana, fez toda a diferença na minha vida, porque eu me questionava muito com isso. Nossa, agora que eu venci a timidez, eu me tornei uma pessoa que não tenho medo de microfone, não tenho medo do público. Aí Deus me trouxe para dentro de casa e eu nunca mais fui convidada para ir ministrar, sabe, em congressos, em eventos.
meu Deus, o que está acontecendo? Será se eu estou em pecado? Será o meu amor pelo Senhor mudou? O que eu estou fazendo de errado na minha caminhada cristã? Então, quando eu vi esse pastor, me ajudou muito a ver que a gente vai sempre buscar ao Senhor, não apenas para descobrir o que Deus tem para as nossas vidas, mas às vezes ou outra a gente vai lidar com outros medos, outros gigantes, e a busca pelo Senhor também seja uma busca de, Senhor, como que eu posso desenvolver o meu propósito de vida nesse lugar agora, né? Com a novidade de vida. Então, isso que você falou, pra mim, foi maravilhoso. Se terminasse aqui, já falaria, corta, tá incrível esse podcast. E que nós possamos encontrar na nossa caminhada, que o Senhor tenha a graça, a maravilhosa graça de colocar pessoas como o pai da Paula, que impulsiona, né? Eu acho que o Senhor coloca pessoas muito especiais na nossa caminhada para nos ajudar. E isso é tão especial, a gente olhar para trás e ver. Naquele momento parece uma tortura, parece aquela pessoa que não tá nos ajudando, pelo contrário, tá atrapalhando. E na verdade, quando a gente olha para trás, a gente consegue ter gratidão, né? E dizer, uau, muito obrigada, Pai, por ter sido essa pessoa que me colocou ali. Parecia que eu ia morrer, mas eu sobrevivi. E mais forte, melhor. Pessoas que nos desafiam são pessoas que olham, né, para o nosso potencial, que acreditam no nosso potencial, e pessoas que nos desafiam para buscar mais a Deus e servir mais a Deus, essas pessoas coloca do lado, porque elas são boas pessoas para a gente caminhar junto. É isso aí. E foi uma das palavras que o Senhor me falou quando eu busquei esse passo novo na minha vida, dizer, Senhor, eu não aguento mais viver debaixo desse jugo de mim mesma, de timidez. Eu quero uma transformação. E o Senhor falou, eu vou te transformar, mas comece a aceitar os desafios que eu vou colocar na sua vida. Comece a dizer sim para tudo aquilo que você vai passar. E olha, Paula, quando eu falei sim, talvez eu já tenha falado aqui, talvez você também já saiba isso. Foi quando o Senhor disse, comece com o YouTube. Lembra que eu fiz um YouTube a long time ago? Lembro. Muito tempo atrás. Há muitos anos, ninguém sabia, ou poucas pessoas sabiam, mas o YouTube foi a forma como o Senhor iniciou o processo de tratamento na minha vida. De eu conseguir estar, nem que fosse na câmera, sendo alguém forjada, de dizer, não, você vai abrir a boca e falar. Talvez 1, 2 pessoas escute você, talvez ninguém. Mas isso você mesmo. Vai falar. E eu sempre falo, desculpa, né? Tô te cortando, mas eu sempre falo, usa o que você tem, começa com o que você tem, faz com quem você tem, né? Então, você fez isso, olha aí. Gente, e eu lembro muito das coisas que Deus fazia. Do nada, todo mundo queria que eu fizesse alguma coisa, que eu falasse alguma coisa. Antes, eu era esquecida das brasileiras. Porque eu ficava assim, ó. Depois... eu lembro da Amanda, você lembra dela? Sim. Ela dizia assim, Ivana, eu vou fazer o chá de bebê, você vai fazer as brincadeiras, eu? Aí o Senhor, olha, vai topando tudo porque é tratamento. E eu indo lá. Aí daqui a pouco eu ia pra igreja, alguém me pedia, você pode falar, dar uma oportunidade, uma saudação, enfim. E aí o Senhor, sim. Eu lembro que eu falei aqui em outro vídeo, que até música pra cantar o Senhor me pediu. Era um cantor que estava dirigindo o culto daquela noite, um cantor do CFNAI, eu não recordo agora o nome dele. E ele estava na nossa igreja dirigindo o culto, um cantor de CD gravado. E o Senhor falou no meu coração, peça oportunidade para cantar. E isso, a pregação já tinha começado. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele disse, aceita. E me deu a música para cantar na hora. E aí eu fui lá e disse, eu vou receber, eu vou aceitar. E olha... eu até cantei bem, mas só para mostrar que no final é o Senhor quem traz capacidade, é o Senhor quem derrama sobre nós, exatamente como você falou. Aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que a gente não consegue treinar dentro de nós para fazer o melhor, o Senhor derrama como forma de unção, como talento, né? E ali o Senhor mostrou, eu nem sou cantora, cantei pra gente que sabe cantar profissionalmente. E ali o Senhor mostrou que não é sobre mim, nunca será sobre mim, é sempre sobre Ele. Então, desde então, todas as vezes que eu subo para pregar, eu vou com o mesmo coração daquela menina que estava igual a vara verde. Eu disse, Senhor, que eu nunca perca o temor do Senhor no meu coração, que eu nunca suba aqui achando que sou eu que vou falar, que a capacidade vem de mim, porque eu falo igual a Moisés, se o Senhor não for comigo...
me dá até uma dor de barriga, mas não me deixa ir. Eu não vou. É isso não me mesmo. deixa subir. Porque é muito sério isso, né? Ai, Paulinha, vamos para o próximo assunto que eu queria falar com você. Já sobre a questão do seu trabalho, né? Que eu vi que você... na verdade, eu conheço um pouco do seu coração e sempre vi o amor que você tem por Jesus e o amor que você tem pelas pessoas através de Jesus. Eu vejo que você gosta de sentar na mesa, olhar no olho e conversar. Eu amo. Às vezes a gente saía e eu lembro que você me levou uma vez para comer panqueca. Eu sabia nem falar A mais B no inglês. E você me levou lá só para ter um tempo comigo. Da gente sentar e se olhar e conversar assim como pessoas, né? Normais. E aí... Porque eu sempre falava só sobre que eu tenho coisa pra fazer em casa, que eu tenho um filho e não sei o quê. E eu lembro que você me tirou daquele... Hoje eu te entendo, porque você chegou lá no Cefanais e você tinha uma bebê pequena. E eu era solteira, né? Tipo, não tinha que dar satisfação pra ninguém, não tinha que cuidar da casa. Hoje eu penso, gente do céu, poderia ter me oferecido pra ajudar ela a lavar roupa, né? Então, se você tem uma mãe por perto, uma dona de casa, não se ofereça apenas pra comer panquecas. Se ofereça pra limpar a casa junto, se ofereça pra lavar umas roupas, fazer o almoço, o jantar. Elas vão gostar disso. Incrível. É isso aí. Isso é um ótimo conselho pra você carregar pra sua vida. Mas eu lembro que você me deu essa oportunidade de sair um pouco e ser uma pessoa independente da casa e de filhos. E eu queria que você contasse mais um pouco sobre esse chamado que tem na sua vida, muito, muito lindo, que é sobre pessoas. Inclusive tá no seu Instagram, né? Que você é especialista em pessoas. Me conta mais sobre esse chamado da sua vida. Então, a gente falou um pouquinho disso, né? O que causa mais medo em você? Ou quais são as suas maiores dores? Provavelmente ali você vai encontrar o lugar em que o Espírito Santo está te chamando para trazer transformação. E a transformação do Senhor, ela nunca é para a honra e glória de uma pessoa. Ela sempre é para nos unir, para nos levar a outras pessoas e trazer, né, esse testemunho de quem Deus é para os corações. Então, eu sou apaixonada por pessoas mesmo. Eu falo, se eu pudesse, aqui eu sou mãe, eu tenho o privilégio de trabalhar de casa. Hoje a gente consegue desenvolver o nosso trabalho 100% online. E aí ontem eu recebi uma pessoa que vinha aqui na minha casa. Ela queria visitar o apartamento, né? Tava interessada em um apartamento parecido aqui no prédio. E acabou que ela chegou aqui em casa e eu ajeitei a agenda. Falei, não, eu vou separar esse tempo, mesmo que eu não feche contratos, mesmo que eu não ganhe dinheiro, esse tempo aí, 1 hora, eu vou dedicar esse tempo para receber essa pessoa. E aí, o apartamento que ela estava interessada não é no meu prédio, então ela apareceu aqui, tipo, né, aquela coisa mesmo, não era isso. E a gente começou a conversar e começamos a falar das coisas que Deus estava fazendo, compartilhar o coração. Então, eu acho lindo, eu sou apaixonada pela vulnerabilidade, pela verdade, pelas histórias, né, das pessoas. E mais do que, né, ser apaixonada por isso tudo, eu sou apaixonada por encontrar Jesus nesses detalhes. Então, hoje eu trabalho, né, com pessoas, a gente promove o autoconhecimento, não só de empresas, de organizações, mas também de pessoas individuais. Eu vejo que a gente já conseguiu quebrar muito tabu, né, a respeito de saúde mental e investir nisso mesmo. Por exemplo, quando a gente tem algumas dificuldades emocionais, a gente não consegue, parece que encontrar um caminho fora daquilo, além de procurar amigos que orem conosco, além de procurar uma igreja, um pastor, uma pastora que caminhe com você. Às vezes é muito importante procurar profissionais, né? Então hoje eu me coloco como uma dessas profissionais para ouvir histórias e conseguir apontar
Esse é meu trabalho, amiga. Conseguir apontar, fazer a pessoa, levar o foco da pessoa a enxergar essas marcas digitais de Deus na história delas. A gente não só trabalha com cristãos, é óbvio, mas existem as marcas de Cristo por todo lado. Então, eu sou fascinada, né? Eu sou apaixonada por Jesus e quero vê-lo, quero conhecê-lo, e através das outras pessoas eu conheço as facetas de Deus que eu não consigo acessar sozinho, eu não consigo acessar como Paulo. Então, Paula, outra coisa que eu queria muito saber de você, que na verdade eu tô tão feliz de ver essa sua nova fase. Eu lembro que você sempre sonhou em ter sua família. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, que você recebeu inclusive profecia no CFNAI sobre filhos e tal. E me alegra demais. Eu sempre comento lá nos seus stories de como é linda a sua família. E eu queria saber como tem sido essa nova fase como mãe. Como é que tá a sua maternidade? Como é que tem sido pra você? Porque eu acho que pra mim, muito especificamente, depois que eu fui mãe, eu consegui enxergar um amor de Deus muito maior, muito mais amplo, muito mais sacrificial e sem medida. Eu queria saber com você, como é que é hoje. Você tem uma vida, sempre teve uma vida muito ativa, muito dinâmica, você é uma pessoa muito ativa, e como foi entrar nessa nova fase de slow down, de vamos desacelerar um pouco, entrar mais, recolher mais, e agora ser mãe, esposa e mãe. Uau, essa pergunta acho que, né, vai cutucar bastante aqui. Vou tentar não me emocionar tanto, porque a voz embarga e fica feio. Mas, meu Deus, você que é mãe, me diga como é que você consegue, né, lidar com todos esses sentimentos e ainda conseguir fazer outras coisas. Eu sou uma recém-mãe, sou uma mãe em treinamento, né? E sempre sonhei em ter minha família. Aprendi com os meus pais, aprendi na minha família, né? O valor, a preciosidade que era a família. E conheci o Marcelo, e o Marcelo, ele é realmente, eu falo pra ele, se eu pudesse imaginar, né, como que seria Jesus andando na terra, e uma pessoa que é apaixonada por Jesus sempre pensa que queria estar lá enquanto Jesus estava fisicamente na terra, né? Eu falo, se eu pudesse imaginar, conseguir trazer para a minha vida, eu acredito que Jesus me amaria assim, me olharia assim, me trataria assim, né? Então a gente não é uma família perfeita, tá? A gente tem nos nossos perrengues, mas o meu esposo, ele é uma bênção de Deus. Ele é o abraço, ele é a palavra, ele é o incentivo de Deus para minha vida, né? E é um testemunho à parte, né? Ele é um testemunho na sua vida à parte, que eu lembro, eu acompanhei um pouco do encontro de vocês do começo. Não dá pra gente falar tantas coisas aqui, mas foi lindo o que Deus fez, a forma como Deus te presenteou. E presenteou a ele também, que eu tenho certeza que você é um presente embrulhado com muito amor. Mas, por favor, continua. É isso mesmo. E aí a gente, né, antes do casamento, a gente fazendo os exames, né, eu saberia que provavelmente por conta de algumas situações de saúde a gente teria uma certa dificuldade, né, de ter filhos. Então a gente teve um tempo de estudos logo que a gente casou e a gente evitava falar nisso, era um sonho dos dois, nós queríamos muito ter filhos. E quando Deus mostrou pra gente, pra nós voltarmos pro Brasil, né, depois de 3 anos de casados, voltarmos pro nosso país, a gente decidiu então buscar conhecer mais sobre todas as questões de saúde que eu tinha, né, e quais eram as possibilidades. Então, eu tinha um diagnóstico de trombofilia e depois acabei descobrindo uma série de outras coisas. Ainda estou, né, para investigar algumas coisas. O Bernardo nasceu prematuro. Eu fui para o hospital com uma dor no estômago e terminando o meu 8º mês, eu descobri que eu estava
em pré-eclâmpsia, síndrome HELP, e eu precisava interromper a gestação. Então, já tem toda a dificuldade de uma novidade, né, em você estar vivendo um sonho que é um sonho lindo, mas é um sonho muito louco, é uma coisa muito louca, uma coisa que só Deus realmente consegue explicar. Então, a gente começou a nossa vida como pais, né? Eu comecei minha vida como mãe assim. E foi um processo, né? Hoje eu olho para trás, eu faço acompanhamento com psicóloga, porque eu identifiquei alguns sintomas de depressão pós-parto assim que minha mãe foi embora. E para mim foi muito difícil, porque eu era tão madura, eu tinha um mestrado em saúde mental, tão envolvida na igreja, com Deus, né? Não apenas na igreja local, mas com Deus, tão temente a Deus. Como que eu estava lidando com a situação de uma maneira tão frágil, né? A sensação que eu tinha no começo na minha maternidade, Ivana, era como se eu fosse um castelinho de areia e qualquer pessoa que tocasse em mim eu desmoronava, sabe? Então foi muito desafiador, assim como né? O puerpério, a amamentação, privação de sono, a redescoberta do casamento, o que seu cônjuge é pra você, como que vocês vão viver a vida, os amigos, onde eles entram nisso, os pais, o relacionamento com os pais muda completamente, a entrega ministerial. Então, a vida inteira, né, passa por mais uma mudança. E eu que nos últimos 9 anos já tinha mudança geográfica mais de 7 vezes, então eu já sentia que eu estava mais acostumada com as mudanças, mas a gente nunca está, né? Porque se estamos caminhando e olhando para um crescimento, a gente sempre vai se lidar com situações diferentes, né? Que podem trazer surpresas. E eu tenho descoberto o Senhor, o amor do Senhor, realmente. Eu olho pro Bernardo e eu falo: filho, eu tenho tanta coisa para aperfeiçoar, tantas áreas da minha vida, que eu ainda não consegui alcançar esse lugar de estar bem, e eu sou apaixonada por você, eu faço qualquer coisa por você, eu não consigo mensurar o amor de Deus por mim. E aí eu comecei a me olhar com muito mais graça depois que eu tive o Bernardo, né? Esse olhar de mãe me ajudou a olhar para mim e a me sentir mais filha, né? Porque antes de sermos mães, pais, o que quer que você seja, às vezes você nem é casada, nem é casado, às vezes você nem pensa, não sonha com isso, e tá tudo bem, viu? Se você não quer ser mãe, não quer ser pai, não quer casar, se Deus tem isso para você, pode ser que esse seja o seu caminho, mas você sempre vai ser filho. Nessa posição nós todos nos encontramos, que é a posição de filho, né? Então a maternidade ainda estou descobrindo, cada nova manhã eu falo: meu Deus, mais uma novidade, apertem os cintos, vamos lá, Senhor, vem comigo que é uma grande aventura. Quando você acha que já tá sabendo mais, tudo muda, de um dia pra noite as coisas são completamente transformadas. Quando eu passei da fase que eu disse, eu tô entrando no segundo, no terceiro filho eu sei de tudo. Completamente diferente, cada filho de um jeito diferente. E isso me faz ficar ainda mais apaixonada por Deus, porque Ele trata com cada um pessoalmente, individualmente, com a nossa forma de ser. Ele nos ama da nossa forma e Ele nos usa com a instrumentalidade que existe dentro de nós, né? Do meu jeito. O Senhor me usa desse jeitinho que Ele me criou. E é assim que Ele quer que eu seja, e é assim que Ele vai me usar. Eu tava escutando... mudei um pouquinho o assunto, mas é porque eu lembrei disso. Tava escutando ontem... antes de ontem, eu saí pra comer com uns amigos, e essa minha amiga, ela prega bem fervorosa, sabe? Assim, bem cheia de fogo, sabe? E ela fala que... Eu amo! E ela fala que quando vai assistir meus podcasts, ela vai, principalmente quando ela tá muito agitada, porque ela sente paz e calma me ouvindo falar. E ela gosta muito disso. Eu disse, mas eu quero, é isso que você tem. Eu gosto eu queria dar uns glória a Deus assim bem quando eu tô pregando, igual a você, mas eu não consigo. E é exatamente essa grande multiforme forma de Deus nos agir conosco através de nós, né? Nos usar.
Porque somos completamente diferentes. E essa é a individualidade também dos nossos filhos. Quando a gente acha que a maternidade a gente já sabe tudo, já passou por tudo. No outro filho é completamente diferente. Desde o nascimento, o primeiro choro, por que chora, quando para de chorar, todas essas pequenas coisas são completamente diferentes. E isso nos faz ver como o Senhor também cuida de nós de forma diferente, né? Cada um na sua individualidade, na sua forma única de ser. E a maternidade é algo incrível. E ainda que uma mãe que é impossível quase, né? Se esqueça do seu filho, que ainda mama, que o peito... Você chegou a amamentar? Então, é engraçado você falar desse texto, porque uma das noites aqui de loucura de privação de sono, eu amamentei o Bernardo até 5 meses e meio. E depois ele não quis mais, e aí eu também falei, Senhor, eu não vou ficar louca, aqui é a nossa história, é isso que vai acontecer. E uma das noites, depois que eu coloquei ele no quartinho dele, eu tava muito cansada e eu ouvia ele dar, né, uma reclamadinha, colocava chupeta. Aqui em casa também é chupeta, a gente usou chupeta, eu colocava chupeta e aí voltava a dormir, e isso passou a madrugada inteira, eu nem percebi. Quando tava amanhecendo o dia, eu acordei, ele reclamou, eu acordei, né, levantei. E aí eu olhei no relógio, eu lembrei de todas as reclamações, os chorinhos dele, né? Não era choro, era mais uma reclamaçãozinha que ele tinha dado a madrugada inteira. E ele tava com fome, então eu tinha me esquecido de amamentar meu filho, né? Então esse versículo, a gente pensa assim, só uma mãe louca, só uma desnaturada esquece de amamentar o seu filho. Eu esqueci de amamentar o meu filho, tava cansada. Quando eu me dei conta, Ivana, eu falei, meu Deus, essa criança passou a madrugada reclamando porque ela queria mamar. E eu, na minha canseira, eu lembro que eu comecei a chorar e eu chamei o Marcelo e falei, eu sou uma péssima mãe. Então, eu esqueci de amamentar o meu filho. Ainda que a Paula se esqueça de amamentar o Bernardo, o Senhor jamais se esquece dos seus. E sempre eu falo pra ele, né? Às vezes, agora ele já passou pela fase de não querer estar longe. Então, se ele tá brincando no tapete e ele me vê indo embora e eu não explico pra ele que eu vou buscar alguma coisa, o que eu vou fazer, ele chora, assim, chora doído. E aí eu sempre falo pra ele, filho, a mamãe tá sempre por perto. Se a mamãe não tá por perto, o papai vai estar por perto. Se a mamãe e o papai não estiverem por perto, a gente vai deixar uma pessoa com você. E mesmo assim, se o papai, a mamãe, qualquer pessoa que estiver com você não for o suficiente, tem uma pessoa que aquela ali, ela preenche qualquer vazio, que é o Papai do Céu, né? Então, o Papai do Céu, né, pro Bernardo, Deus para cada um de nós, ele nunca nos abandona, né? Se esquece, né? Ele sabe reconhecer os nossos chorinhos. E ele não sente sono, ele não dorme, ele não se cansa de nós, o amor dele é perfeito. Mas quando eu falei assim, a parte da amamentação, porque fisiologicamente, quando chega o momento da amamentação, nosso próprio peito, ele começa a inchar. Ele começa a encher muito, chega a doer. Então, e acontecia muito comigo, não sei se acontece com todas as mulheres, de chegar assim, a criança tá chorando e o peito começa a vazar. Porque ainda que a mulher não queira notar os sinais físicos do seu corpo, de que chegou o momento de amamentar, porque já aconteceu isso comigo também, eu dizer, não, eu não vou amamentar essa madrugada, eu não aguento nem levantar, e no outro dia, meu peito tá empedrado, de tanto leite que devia ter saído e não saiu. Então assim, ainda que a mulher rejeite os sinais do seu próprio corpo, que vai lhe causar dor, que vai lhe causar sofrimento, ainda que essa mãe faça isso, escolha por isso, eu, Senhor, não me esquecerei. Então, esse amor, porque o Senhor podia ter falado do pai também, mas o amor da mãe é um amor que é muito parecido, né, com o de Jesus, com o do Senhor, de realmente se ceder, de gerar dentro de si. E o amor do pai, muitas vezes, é mais...
mais real, podemos dizer assim. Desculpa, pai, se eu tô falando alguma bobagem, mas aqui em casa se tornou real, assim, quando ele pegou e viu que era um bebê de verdade. Mas a mãe não, a mãe sente todos os sinais desde o começo, desde ser um feto pequenininho, desde ser uma sementinha. O corpo da mulher já muda, né? A transformação já começa a acontecer. Então, o gerar é totalmente diferente. A graça do gerar é surpreendente. Então, eu acredito que esse texto fala muito sobre, assim, no extremo. Se o extremo acontecer, ainda assim, eu vou continuar com você, vou continuar olhando pra você, vou continuar estando à sua disposição, né? O Senhor é maravilhoso demais. E eu amo ser mãe. Eu não amo estar grávida. Eu também. A gravidez sempre foi muito difícil pra mim, mas ser mãe, eu amo. O meu esposo fala assim: amor, será que não tem como a gente engravidar e o bebê já nascer com 6 meses? Aqui no Brasil, né? As vacinas até o 6º mês. Meu Deus do céu! Então ele fala: já passou as vacinas, já tá tudo pago, criancinha já aprendeu a dormir, né, bastante tempo. Se pudesse passar, né, para aquela fase. E é processo, tipo, a mãe de hoje, a Paula que tá aqui hoje, só consegue ser essa Paula por causa das privações de sono, por causa de todos esses perrengues, né? Então, é processo, assim como é tudo na nossa vida, né? É um processo. Eu também amo ser mãe. Eu peço, Deus, me abençoa, Senhor, me abençoa para eu conseguir dar irmãozinhos e irmãzinhas, não sei, para o Bernardo. Admiro quem tem mais do que um filho, viu? Parabéns, Jesus sabe como é isso. É muito difícil. Mas olha, eu vou te falar uma coisa que eu creio demais de todo o coração, que a gente não pode passar dessas fases. Se você pensar bem, assim, o ser humano é o único... o bebê do ser humano, né? O recém-nascido é o único bebezinho que nasce no mundo que é completamente dependente e frágil. Que ele necessita do ser humano, pai e mãe, né? Então, assim, Deus poderia ter feito de outra forma. Como ele fez os bichos, que já nasce andando, já nasce comendo, já nasce fazendo tudo. E ele fez o ser humano para que nós, como pais, passássemos por esse processo do sacrifício. Porque por quem mais a gente faria isso? Por como mais a gente aprenderia a se doar tanto sem esperar nada em troca? Eu estava escutando hoje mesmo um podcast falando sobre isso. A gente não tem uma caderneta anotando todos os gastos, todas as noites mal dormidas, todas as horas que a gente se dedica, todas as vezes que a gente sai sem querer sair só para agradar. A gente não anota essas coisas porque a gente não vai cobrar nunca. Porque a gente faz isso por amor sacrificial, sem esperar nada em troca. E quem nos amou mais dessa forma do que o próprio Jesus? Que se entregou, o próprio Deus que entregou seu filho, seu único filho, para o mundo, né? Então, não existe amor maior do que o do próprio Deus, que nos ensina a sermos assim também, né? Plantou dentro de nós um pouquinho dessa experiência, desse amor, sem esperar nada em troca, né? Minha amiga, que bênção de bate-papo. Ai, que delícia de café, gente do céu. Olha... Ficaria aqui mais tempo. Eu queria encaminhar para o final, porque não dá pra gente ficar tanto tempo assim. Eu queria mais e mais tempo com você, que é muito bom. Eu te disse por WhatsApp que a nossa conversa sempre rende muita coisa boa. Falar com você sempre rende assuntos maravilhosos. E eu queria que você, praxe aqui, falar por último, né, um pensamento, to think, né? Falar um pensamento que Deus tem gerado no seu coração, gerado na sua mente, algo que possa edificar as pessoas que estão ouvindo. Se você puder compartilhar com a câmera aí que tá para você, um pouco pra gente, que Deus tem ministrado no seu coração. Nossa, tem tanta coisa. Agora você me deu assim a bomba, né? Vai, termina e faz um resumão. Não tem meme pra colocar. Ai, mas eu acho que eu gosto muito de compartilhar os momentos que eu estou vivendo na minha vida, porque eu acho que traz essa sensação que nos conectou, Ivana, a sensação de ser verdade, né?
Então, o momento que eu tô na minha vida é o momento que eu tenho sentido Deus falando pra mim que Ele não terminou. Às vezes a gente vive da glória do passado ou da dor do passado, a gente vive olhando, para aquilo que foi feito ou para aquilo que deixou de ser feito no passado, e os nossos olhos realmente devem estar à frente, no autor e consumador da nossa fé, aquele que um dia voltará para nos buscar e vai mudar todas as coisas e para sempre habitará conosco. Então eu estou vivendo essa fase da vida de olhar para a minha circunstância, para a minha situação, as minhas circunstâncias, que se eu fosse listar para você ia falar, oh meu Deus do céu. Lembra das estações? Ora a gente está vivendo uma coisa, outra, ora a gente vai estar vivendo outra coisa. Mas é de olhar para tudo isso e tentar enxergar além de todas essas coisas, E olhar para o Senhor, e Ele realmente se torna o suficiente, Independente do que a gente precise, nele a gente encontra. E eu tenho desfrutado dessa bênção, dessa graça, de olhar para o Senhor e ter encontrado em cada uma das minhas necessidades um check, porque Ele é suficiente para nós. E que você, depois de ter escutado essa conversa, você também possa fazer esse exercício. Se você puder sair do lugar onde você está, se você não está do lado de fora, se você puder olhar para o céu, se você puder enxergar além das nuvens, esse exercício já faz a gente deixar de olhar apenas para baixo, O nosso Pai que está aqui, Ele também está acima de todos nós, e Ele é suficiente. Que Ele seja suficiente na sua vida. E obrigada por estar aqui. Amei essa conversa. Minha amiga, muito obrigada pelo privilégio da sua presença aqui. Você é incrível. Eu amo você, amo sua família e aquilo que Deus tem feito através de vocês. Eu fico muito grata por você ter esse tempo de mesa aqui comigo. Ter tirado esse tempo tão busy aí da sua vida para estar aqui com a gente. Maravilhoso. Amei, que bom ser parte da sua história, desde quando você orava pelo que você vive hoje. Muito mais gostoso é poder fazer parte disso, das suas orações respondidas. Amei. Obrigada. Eu lembro que você já tem vídeo aqui no canal de ações de graça há muito tempo atrás, sabia? Você não lembra que você fez? Nossa, eu vou olhar, vou voltar. Ações de graça de algum tempo muito atrás, lá no Thanksgiving do Cefenai, quando a gente morava lá, eu pedi pra você gravar um vídeo. E você lembra que eu te maquiei pro seu... Foi o quê? Pré-wedding. Meu pré-wedding. Nossa, ganhei! Meu Deus, tava maravilhosa. Só Deus pra fazer a gente fazer essas coisas. Do lado da minha cama tem um porta-retrato, e a foto é da foto daquele pré-wedding. Então eu sempre lembro de você. Porque, cedo da matina, você acordou, mãe de uma bebezinha fofa. Você falou, não, vem aqui em casa, vou deixar você maravilhosa. Você colocou os cílios, nossa, eu fiquei linda. Ai. Mas, gente, eu fico muito feliz que você acompanhou a gente até aqui, que você pôde escutar nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você também saiu daqui abençoado por tudo que foi falado aqui, pela vida da Paula. Eu espero que próxima sexta-feira você esteja aqui de novo com a gente, que tem mais bate-papo e coisas boas, pensamentos bons e novos para sua vida, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.